Olá pessoas, eu sou Daniel Vieira, estamos começando mais um Pode Pensar. Hoje de maneira diferente, estou aqui hoje como apresentador, tá? Mas os rostinhos todo mundo já conhece, a Sofia, o Ian e a Catarina. Como vocês sabem, o Pode Pensar é fruto de uma proposta pedagógica, né, na nossa disciplina de Geografia e do itinerário formativo lá do Colégio CEA, que foi proposto para os meninos trazer temas diversos, né, em várias áreas. Eles falaram sobre esporte, sobre aposta, sobre culinária, sobre a indústria alimentícia, sobre o que é ser um professor universitário e etc. Desde que dentro desses temas a gente aparecesse os conceitos de geografia ou que a gente estuda nessa disciplina do itinerário formativo, que é uma disciplina que falava sobre política, sociedade, né? E aí, esta é a proposta, e hoje nós vamos fazer nosso último episódio pedagógico, uma roda de conversa onde os meninos vão falar um pouco sobre as suas análises, as suas concepções, as suas percepções em relação à produção e à prática do podcast aqui no CCS. Então, como foi para vocês participar do projeto do podcast? Eu achei que foi uma proposta muito interessante que tanto o senhor proporcionou quanto o Colégio CEA, né, que faz a gente adquirir mais conhecimento sobre várias coisas, por conta que para a gente trazer um conteúdo a gente tem que estudar sobre ele, então a gente de certa forma acaba estudando mais sobre várias coisas e adquire mais conhecimento, e também por conta da experiência de você da edição, né, de fazer postagens, você vai criando um pouco mais de experiência nessa área. Bom, a minha experiência foi que gostei bastante dos assuntos que a gente comentou, sabe? Me interessei por alguns assuntos que teve, como foi o do urbanismo, da vida universitária de um professor. Foi assuntos que eu não tinha muita ligação, sabe? Mas foi interessante para mim aprender um pouco mais sobre isso. Eu acho que também eu tenho que concordar com eles dois 100%, e principalmente com o que ela falou, que a gente pega determinados assuntos que a gente pode nunca ter visto na vida, mas por conta da gente entrar em consenso ali no grupo do podcast, a gente vir falar, a gente estuda, se interessa, que nem eu falou. E também o que eu mais achei interessante foi a proposta de trazer a gente pra dentro de um estúdio pra gravar o podcast. Porque, por exemplo, não sei eles, mas eu nunca tinha vindo no estúdio pra gravar um podcast. E eu achei isso uma experiência boa e nova, né? Então, pegando o gancho no que a Catarina falou, como é que convidar outras pessoas para participar do podcast ajudou vocês? Quais foram as principais dificuldades, esse desafio? De que maneira contribuiu nesse processo de aprendizagem de vocês? Eu acho que, assim, essa questão de você chamar outra pessoa para você entrevistar, dependendo do conteúdo, se for um conteúdo que você não domina, não adianta você chamar uma pessoa para ser convidada e você não saber falar sobre o assunto. Então, você tem que estudar ali pelo menos um pouquinho. Então, por exemplo, a gente chamou em um dos episódios o tio de Ian para falar sobre como ser professor universitário ao mesmo tempo. E aí a gente tem que tentar entender um pouco dos assuntos, né? Estar por dentro do assunto que a gente vai falar no próprio episódio. Então a gente acabava realmente entrando em assuntos que a gente não dominava, mas agora a gente já sabe mais. E a questão de entrar no que a Catarina falou também, né? Eu também nunca tive a experiência de gravar em estúdio, e eu acho que é uma experiência muito legal. Você falou de trazer gente de fora, assim, pelos que eu entrevistei, que foi o pai de Ian, a irmã de Sofia e o pai de Sofia, foi super ótimo o papo com eles. E que, tipo assim, é bom trazer gente de fora por conta que, tipo, a gente estuda, beleza. Mas eles têm as experiências vividas na pele. E aí eles meio que compartilham com a gente. Foi interessante perceber a presença da família no apoio a essa prática, né? Não foi nepotismo não, mas o tio Dian veio falar sobre a vida universitária, né? O pai dele veio falar sobre a questão do que é ser um arquiteto, né? O urbanismo na cidade. Aí a irmã de Sofia, que foi minha aluna no Colégio CEA alguns anos atrás, eu tô ficando velho, veio falar sobre moda. E o primeiro episódio aqui na CCS foi com seu pai, que falou sobre a indústria alimentícia, né? Então, assim, é importante ver também o apoio que a família deu nesse processo de vocês na produção desse podcast. Então, a família abraçou, né, nessa prática. E de que maneira, assim, essa liberdade de escolher os próprios temas, a direção, o roteiro, de que maneira isso foi bom e isso ajudou ou atrapalhou vocês a ter essa maior autonomia? Bom, esses roteiros, esses temas que a gente escolheu, foi temas que a gente teve, como eu posso explicar? De saber explicar, a gente tinha um conhecimento prévio. Conhecimento prévio de como saber explicar o assunto de acordo com os temas que tinha no livro, com os profissionais que a gente tinha disponíveis.
que graças a Deus eram bons profissionais, e a gente poderia dar um bom papo com eles. Eu acho que foi bom, de certa forma, porque é um grande universo vasto de possibilidades que a gente poderia escolher, mas também por ser muito vasto, a gente também ficava muito em dúvida, tipo assim, o podcast já é semana que vem, a gente tem que decidir logo o tema, e aí, tipo, jogava no grupo e ninguém sabia, aí uma pessoa discordava de um, concordava com o outro, mas no geral foi muito bom. Vocês falaram de conhecimento prévio, né? Sim, vocês falaram e a proposta pedagógica de fazer o podcast, né, parte do princípio da aprendizagem significativa de Ausubel, que é algo que eu particularmente tenho estudado, estudei no mestrado, tenho estudado no doutorado, que ele defende isso. Conhecer alguma coisa previamente ajuda a você conhecer uma nova coisa. Então, assim, o conhecimento, ele parte desse princípio. O que eu já sei, aquilo que chega pode de levar novo, a conhecer e aí eu mais a fundo. junto os dois, faço um negócio, e o que sai de novo é o novo conhecimento. Então, reforçando essa ideia de que o conhecimento prévio ajudou vocês nesse sentido, né? Vocês precisaram saber de alguma coisa para aprender uma outra coisa. Assim, e qual foi o maior desafio que vocês tiveram nesse projeto? Trabalhar em equipe. Trabalho em equipe, e eu acho que essa questão de você, assim, a gente tem a liberdade para escolher o tema do episódio, mas a gente tem que encontrar um conteúdo ou do livro de geografia ou do itinerário para você encaixar no episódio. Então a gente escolher algum tema, às vezes, tipo assim, que era difícil você encontrar algum conceito do livro que se encaixasse com o tema, né? Então eu acho que isso foi um desafio que a gente ficava, tipo assim, a gente escolhia o tema do episódio. Mas aí, tipo, eu mesma esquecia, às vezes, que tinha que colocar um conceito do livro, e aí chegava 3 dias antes do episódio e eu ficava, meu Deus, a gente tem que achar. E a gente ficava procurando, e a gente deixava alguma coisa mínima, assim, pra poder encaixar no episódio. E a questão de, assim, né, trabalhar com outras pessoas, né, às vezes um discorda de uma coisa, outro discorda de outra, um faz de um jeito, outro faz do outro. Mas eu acho que isso é tudo questão de aprendizado, né, até porque na faculdade vai ser, talvez não, né, eu acho que vai ser pior. Então a gente vai ter que lidar com pessoas da mesma forma, então acho que é aprendizado e é bom que a gente aprende agora. Da vida. E como é que vocês fizeram para superar? Conversando. Conversando. Diálogo em grande parte, não tem o que fazer. Algumas vezes tem que ceder alguma coisa, né? Não. Assim, a gente não teve que ceder muita coisa, não. Não, eu mesmo não gostava de ceder as coisas, não, sabe? Dependendo de, tipo assim, se a grande maioria discordasse, ela ia ceder, né? Mas, tipo assim, se uma pessoa discorda e é uma coisa que eu acho irrelevante... Não, mas é nesse sentido, né? É a maioria que decidiu que queria... Mas não foi tão problemático em relação a esse negócio de trabalho aqui, porque assim, a gente teve os problemas, claro, em relação a responsabilidades da equipe e tal, não sei o quê, mas por nós todos sermos colegas de classe, a gente resolvia muito fácil, por isso que a gente não teve tanta discordância entre esses assuntos. E essa questão do trabalho em equipe, ela também, nos outros grupos, aconteceu essa mesma colocação. O trabalho de equipe sempre como algo que dificulta. Em relação, assim, à prática do podcast, se a gente fizer uma relação com as outras práticas que a gente faz em sala de aula. Não só na minha disciplina, de forma geral, né? Sem citar qual é a disciplina, etc. Vocês acham que essa prática é igual, é pior, é melhor? Como é que vocês avaliam isso? Bom, essa prática é uma coisa nova pra gente, sabe? Que não tem muito disso lá na sala de aula. É uma coisa que interessou a gente, sabe? Aprender coisas novas, interagir com profissionais de áreas diferentes, coisa que não acontece muito na sala de aula, que é onde a gente está lá só para aprender o que está na matéria, sabe? Atualmente lá no colégio a gente tem as reuniões que eles trazem profissionais de fora pra gente... Como que chama lá? Projeto de vida, fazer uma roda de conversa. Projeto de vida e tal. E que assim, eu não posso dizer que partiu tipo de iniciativa, meio que se inspirou no seu podcast, porque esse podcast não é de hoje, ele tipo, já vem de um tempo atrás, tanto que o terceiro ano passado fez e assim por diante. Tanto que Maria fez, na época que ela tava lá, não? Não, já foi depois. Mas, tipo assim, eu pelo menos penso nisso, por conta que é de hoje aqui, traz gente de fora, então tipo assim, na minha cabeça pode ter sido inspirada ou não, mas atualmente tem isso lá e, né, legal, tal. E sobre o projeto, assim, vocês acham que tem alguma coisa que poderia melhorar? O projeto do podcast? Do podcast. O que é que definitivamente, assim, deveria ser mantido? Definitivamente deveria ser, tipo, gravado assim, presencialmente. Por conta que, tipo, no começo você falou que a gente poderia escolher foi gravar por vídeo ou gravar só o áudio, mas
ter a presença de estar pessoalmente no estúdio, pessoalmente com um entrevistado, é uma experiência muito diferente e muito boa. Eu acho que isso que a Catarina falou também é muito importante. Tanto que o primeiro episódio a gente não gravou no estúdio, né? O nome é o grupo. Cada grupo optou fazer do jeito que, Sim. né? Mas o meu mesmo a gente gravou pelo Meet. E a gente percebe que o áudio não ficou tão bom, né? A qualidade do episódio não fica tão bom. E eu acho que além da questão da qualidade, mas, assim, a experiência, né? De você vir aqui, de você falar com outras pessoas, de você entrevistar, eu acho que é totalmente diferente. Então gravar aqui, né, com essa estrutura de câmera, de edição, é fundamental para que a prática fosse melhor, né? Porque vocês basicamente se preocupavam em fazer o roteiro, estudar e gravar, porque toda a parte técnica foi feita aqui no Complexo de Comunicação Social da Universidade Tiradentes, né? E aí vocês percebem, né, que a gente fez dentro dessa prática coisas que vocês fazem em outras disciplinas. Vocês escreveram, porque para escrever um roteiro precisa escrever. Sim. Vocês tiveram que ler, vocês tiveram que analisar, vocês tiveram que fazer, interpretar, fazer diversas habilidades que são importantes dentro do currículo escolar. Currículo escolar. Que, assim, são habilidades que vai ajudar vocês, né, em outras disciplinas. É o básico que precisa ter para entrar em outros conteúdos, né, e assim por diante. Então a gente vai chegando aqui ao final do nosso, eu vou repetir assim, é o final pedagógico, né, do Pode Pensar, mas que todo mundo fica livre para continuar essa proposta. Vocês têm canal no YouTube, vocês têm o Instagram, né, onde vocês compartilham tudo isso aí. Vou deixar esse momento para quem quiser dar uma última mensagem da parte pedagógica, repito, para os ouvintes de vocês. Quem quiser falar alguma coisa. Não, tudo que a gente queria falar, pelo menos eu acho, já foi falado aqui. Que realmente foi um projeto muito legal e que vai agregar alguma coisa na sua vida. Sim, de forma positiva. Concordo, né? Eu acho que vai agregar muito. E é uma experiência totalmente diferente, né? E que vai fazer a gente, talvez, se interessar pela área também, né? Pronto. É isso. Então, só agradecer à Universidade Tiradentes pela parceria com o Colégio CEA, agradecer ao Complexo de Comunicação Social aqui da Universidade Tiradentes, o CCS, agradecer ao pessoal que está aqui na técnica, aos meninos que acompanharam a gente durante todo esse ano, gravando, editando, dando todo esse suporte, e ao professor Chagas, né, Alexandre Chagas, por esse apoio, e foi quem viabilizou essa parceria entre a Universidade Tiradentes e o Colégio CEA para a gente gravar aqui o Pode Pensar dentro dos estúdios da Universidade Tiradentes. Então, é isso, meninos, meninas e menino. Obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio e é isso. Obrigada, beleza? gente. Valeu, até mais.